Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ainda não é o Léo, mas aguardem os seus corações, porque ele vai vir com tudo, com Tito, hein? Então, hoje nós vamos tratar de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 a 14. Então, Eclesiastes 12, versículos 13 a 14. O título desse sermão é O Verdadeiro Sentido da Vida. Então, o verdadeiro sentido da vida. Se todos acharam, vamos ler. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, eu quero trazer algumas perguntas para vocês. Eu acredito que talvez em algum momento da nossa vida, acho que a gente já fez essas perguntas. Então, por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso propósito aqui? Estamos vivendo apenas dia após dia? Ou tem alguma outra coisa que nós devemos fazer? Então, acho que todos nós talvez, ou se não todos, a maioria, a grande parte, já deve ter feito essa pergunta a si mesmo. Então, nós vivemos em um mundo repleto de perguntas como essas, que são perguntas fundamentais, que desde que o homem é homem, ele tenta achar uma resposta, e isso ecoa no coração do homem por todas as gerações. Então, no entanto, essa busca de ter essa resposta, a gente tem um grande problema, que é o pecado. Então, o pecado em nós, por conta do pecado, nós perdemos a nossa identidade, quem nós somos. E com isso gera em nós confusão. A gente falta clareza para as pessoas sobre essas questões mais profundas. Então, a nossa sociedade tem tantas vozes que se a gente olhar aí na internet, tantas ideologias, tantas religiões, tantas filosofias que tentam responder essas perguntas. Dar uma resposta a isso. Então, alguns vão dizer que a resposta disso é o sucesso material. Outros vão dizer que é a felicidade pessoal. Já outros vão falar que, na verdade, não tem nenhum propósito, né? É só viver. Então, esse mar de opiniões que nós estamos imersos, que a humanidade está imersa, fica à deriva. E as pessoas não conseguem viver de maneira significativa. E quando se trata da pergunta do que vem após a morte? Aí a situação piora, né? Porque, como eu falei, como tem diversas religiões, cada uma vai falar alguma coisa, o que vai acontecer depois. Então o problema se torna ainda mais evidente. A consequência de nós, da humanidade, ela não ter essas respostas claras, filosóficas, né, que todo mundo faz, gera uma vida de ansiedade, uma vida de vazio, sem propósito. Alguns até encontram propósitos. O mundo encontra propósitos em coisas terrenas, em coisas materiais, passageiras, assim como Salomão buscou. Mas essas coisas, elas não podem preencher esse vazio. E as pessoas não sabem, né, o porquê desse vazio, vão em psicólogos, não que seja ruim isso, mas
tem que ir, né? Mas elas não conseguem achar algo para preencher esse vazio. Então, hoje, sob a luz do Evangelho, nós vamos entender qual que é a nossa resposta. Na verdade, o Mateus já deu o spoiler na oração, já deu spoiler na condução do culto. E a nossa afirmação teológica é: o verdadeiro sentido da vida é temer e guardar os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois todos estarão diante de Deus no juízo final. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O dever de temer a Deus, no versículo 13. O dever de guardar os seus mandamentos, no versículo 13. E o dever de estar preparado para o juízo, no versículo 14. Então vamos abordar aqui o primeiro ponto, que é o dever de temer a Deus. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Antes de fazer a exposição desses 2 versículos aqui, eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês, para que vocês possam entender o contexto geral de Eclesiastes e como que esses 2 versículos se encaixam nesse capítulo 12. Então, voltando um pouquinho para os capítulos anteriores, bem rápido. Salomão, ele explora várias áreas da vida em busca de propósito e satisfação. Então, lá no capítulo 1 e 2, ele vai falar da inutilidade ou da vaidade de conquistas e prazeres. Então, de maneira bem breve aqui, ele vai refletir sobre o debaixo do sol, que é uma vida sem Deus. E aí ele vai concluir que é inútil, é temporário. E ele busca satisfação em todas as áreas que a gente pode imaginar. Então, em prazeres, em riquezas, em grandes obras, em negócios. E ele conclui que, na verdade, tudo é vaidade. No capítulo 3, ele vai tratar de assuntos como o tempo e a eternidade. Que tudo se repete, é um ciclo, que as estações se repetem, nada é novo. E ele vai falar, ele reconhece, né, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nos capítulos 4 a 6. Então ele vai falar de injustiças e frustrações que acontecem na nossa vida. Então aqui ele vai falar daquilo que ele observava, daquilo que acontecia ao redor dele. Então ele via que tinha opressão, tinha injustiça, tinha inveja, tinha um trabalho sem sentido, trabalha, algo sem sentido. E ele percebe, mais uma vez, que a vida sem Deus é cheia de frustração. Nos capítulos 7 a 9, ele vai falar da sabedoria e das limitações humanas. Aqui ele vai fazer uma comparação entre a sabedoria e a tolice. Ele vai falar que a sabedoria ela é valiosa, porém ela não consegue explicar as complexidades que tem na vida. E ele vai falar que tanto o sábio quanto o tolo, eles vão morrer, e mostra que a sabedoria sem Deus também é inútil. E agora os capítulos 10 a 11, ele vai falar da incerteza da vida sobre o futuro, e ele vai também dar conselhos práticos. Então ele vai dar conselhos sobre trabalho, sobre a vida, e ele vai falar da incerteza do futuro. E Salomão, ele encoraja os jovens a, de fato, desfrutar da vida, mas com a consciência de que existe um juízo e que existe, sim, uma prestação de contas. Então agora a gente entra no capítulo 12. Então aqui ele vai falar da importância de buscar a Deus enquanto se é jovem, enquanto se tem vigor, enquanto se tem disposição, porque a morte e a velhice, ela é inevitável a todos, e ele reforça que a vida sem Deus é um vazio, é algo fútil, é algo temporário, é algo que não tem valor. Então, da maneira como nós lemos aqui no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus.
Então, ou seja, o que essa frase está falando aqui? Tudo que se tem ouvido. Ele está se referindo a todo o desenvolvimento que nós vimos até agora, no capítulo 12. Então ele vai olhar para a sua vida, ele vai olhar para tudo que ele teve, ele vai olhar para toda essa sua sabedoria, e ele vai concluir isso, que no final das contas, o homem tem que temer a Deus. Se vocês olharem, né, ao longo da história de Salomão, e vocês sabem muito bem disso, Salomão ele teve mais de 1000 mulheres, sendo que Deus ordena que o rei deveria ter uma esposa. Ele era o mais sábio do seu tempo. Tanto é que vinham pessoas de outros lugares distantes, de terras distantes, para ouvir da sua sabedoria, para poder contemplar da riqueza que ele tinha. Ele fez grandes negociações. Ele fez grandes construções. Ele fez grandes festas. Salomão, ele comeu e bebeu das comidas mais requintadas da sua época. Ele tinha os melhores funcionários ao seu dispor. Era o mais rico. Era o mais famoso. Ele experimentou tudo que a vida lhe poderia dar. Salomão, ele teve tudo e mais um pouco. E aí, a gente olha esses 2 versículos aqui, e a gente vê então palavras de um velho, já vivido, que gozou da vida com plenitude. E ele conclui que tudo não passa de futilidade. Ele conclui que tudo é inútil, que tudo é vaidade, que não tem valor algum. Então, meus irmãos, pessoas vivem buscando satisfação, realização, alegria, felicidade em coisas terrenas. Um querendo ser mais que o outro. Um querendo mostrar mais que o outro em tudo. Então, buscar satisfação, realização nas riquezas, nos prazeres, na sabedoria, nas realizações humanas, Salomão percebeu que estas coisas, de vista secular, não preenche esse vazio. Não preenche essa satisfação eterna que nós vimos no capítulo 3. Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, no capítulo 12, ele vai dizer que, mais uma vez, nós temos que lembrar de Deus enquanto se é jovem, antes que a velhice e as dificuldades da vida envelhece o nosso corpo, enruga, enfraquece. Então, para nós que somos jovens, né, para aqueles que são mais novos ainda, por isso que é importante de servir a Deus, de fazer plantação de igrejas, de se capacitar em ajudar na música, em contribuir aqui, em servir a Deus de fato. Aproveitar que ainda é jovem, porque depois a vida passa, depois envelhece, e você não tem mais aquela disposição, aquela vitalidade, aquele vigor para servir a Deus. Então ele vai falar de uma linguagem poética aqui, no capítulo 12, para falar do envelhecimento. Então, e da importância de buscar a Deus, né, enquanto você é jovem. E ele vai falar da progressão da vida até a morte. E ele fala que essas 2 coisas são inevitáveis, que nem já foi falado. E ele conclui ali que o espírito vai a Deus e o corpo volta ao pó. E aí ele vem com aquela frase que ecoa todo o livro. Vaidades e vaidades, tudo é vaidade. E então ele reafirma que sem Deus, tudo no mundo é transitório. É sem propósito. Então ele fala, né, que o significado da vida, né, o único caminho sensato é temer a Deus. Essa palavra temer
não é no sentido de ter medo, mas é no sentido de ter reverência, de ter respeito. Que nem o Mateus ele falou ao longo aqui do culto, né? Reconhecer a soberania e a majestade de Deus. Então, o temor é a base daquele que vive em sabedoria. Porque isso implica em você reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o controlador de tudo, que Ele é o governador do cosmos, e você vive uma vida submissa a Ele. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Indo para o ponto 2. O dever de guardar os seus mandamentos. E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Não é somente temer a Deus, mas também guardar os seus mandamentos. Quando existir, de fato, temor a Deus em nosso coração, em primeiro lugar, haverá um respeito aos seus mandamentos e um cuidado em observar os seus mandamentos. Então, Salomão, ele exorta a obediência aos mandamentos. Então, ele lida com esse aspecto de temor com obediência prática. Não basta só temer. Nós temos que evidenciar essa obediência dia após dia. Através das nossas ações. Então, a sabedoria bíblica, ela sempre nos levará à prática. E a obediência aos mandamentos de Deus é também uma expressão dessa sabedoria. Então, notem, meus irmãos, aqui comigo em Deuteronômio 10, dos versículos 12 a 13. Eu vou ler para vocês, só trazendo um pouquinho de contexto. Aqui é um discurso de Moisés falando para Israel. Ele começa lá no capítulo 9. Então, o que ele vai falar aqui? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ameis e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Ou o que diremos, pois, em, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que Tiago vai falar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o temor e a obediência a Deus, elas caminham juntas, de mãos dadas. Então, é ser praticante da palavra, de fato. Os mandamentos do Senhor também, meus irmãos, eles refletem o caráter de Deus, o seu ser. Vai refletir a sua santidade, vai refletir o seu amor, vai refletir a sua bondade. Então, obedecer aos mandamentos de Deus não é simplesmente ou meramente obedecer a um conjunto de regras e ordenanças. E carregar isso como um peso, como um fardo. Não é sobre isso. Mas como filhos adotivos em Cristo, que refletem em nossas vidas o caráter de Deus. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus é conformar o nosso caráter ao dele, para que nós possamos ser parecidos com ele. Então, olhem o que Levítico 19, 2 vai falar. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Também, meus irmãos, guardar os mandamentos de Deus é uma expressão de amor. Foi como já foi falado em outro momento aqui. Quando nós amamos a Deus e nós tememos a Ele, o nosso desejo é de agradá-lo. É a mesma coisa, por exemplo, num casamento. Ou uma relação de pai para filho, de filho para pais. Nós vamos fazer coisas para agradar o próximo. Vamos deixar de fazer coisas para agradar o próximo.
Não é assim que funciona a nossa relação? É a mesma coisa com Deus. Então a obediência não deve ser uma obrigação. Não deve ser um peso. Não deve ser um fardo. Colocar em prática os seus mandamentos. Mas se torna um ato de devoção e prazer no Senhor. Quando nós olhamos para Ele dessa forma. Então, olhem o que o próprio Jesus Cristo vai falar em João 14:15. Se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Olha o que ele fala. Então, o que Salomão ele queria ensinar para aqueles ouvintes originais ou para aqueles leitores originais que iam, daquela época, que iam ler isso? Aqui em Eclesiastes 12:13, o propósito final da vida não é encontrado em obter satisfação em ambições terrenas, ou em prazeres, realizações, mas em viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, qual que é o fim principal do homem? O fim principal do homem, isso aí, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ponto 3. O dever de estar preparado para o juízo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, juntos, meus irmãos, vamos analisar esse versículo em 3 partes. A primeira parte, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras. Assim como Mateus, ele falou aqui ao longo do culto. Todos estão sujeitos a esse juízo universal. Então, as Escrituras reforçam isso, que o julgamento ele será universal e ninguém vai escapar disso. Ninguém vai ficar excluído disso. Então, todos, independente de posição social, posição financeira, de status, de sabedoria, de poder, de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, todos estarão diante de Deus. Então, o alcance do juízo divino inclui os mais poderosos, que a gente pode imaginar que está no topo da nossa sociedade, até daqueles mais humildes. Então, a justiça de Deus vai ser perfeita porque não vai ter uma imparcialidade humana, porque Ele é Deus. Então, Salomão ele conclui esse livro aqui, Eclesiastes, falando que o juízo virá para todos. Então, essa certeza de julgamento deve moldar a forma como que nós vivemos nesse mundo, nessa terra. Porque, que nem foi falado, não haverá escapatória. Então, cada um será responsabilizado por suas ações. E isso deve gerar um senso de responsabilidade e urgência nossa. A vida humana vivida, né, sob a realidade de que um dia todos nós estaremos presentes, né, diante do tribunal de Deus, que nós vamos prestar contas a Ele. Devemos ter isso em mente. Além disso, além do juízo ele ser universal, é também individual a cada pessoa. Então, individualmente, todos nós vamos prestar contas dos nossos atos. Então, isso nos lembra que, mesmo em uma sociedade onde muitas das vezes a gente quer colocar a nossa responsabilidade no próximo, falar que a culpa foi do próximo, que a culpa foi de um certo grupo, que a culpa foi do Estado, de qualquer outra coisa, na verdade, a gente está tentando diluir essa responsabilidade, mas, diante de Deus, cada ser humano vai falar por si. Então, meus irmãos, assim, a soberania de Deus, ela garante
a nossa liberdade. Mas só que ela traz consigo essa prestação de contas. Então, não há essa possibilidade de terceirizar a nossa culpa. Então, a gente, de fato, nós temos que encarar isso, né? Colocar a culpa. Essa semana, aconteceu uma situação em casa, o pecado era meu e eu coloquei a culpa na Giovana. Um exemplo. Eu imagino que deve acontecer isso na casa de vocês. Para quem é solteiro, deve colocar a culpa no pai. Deve colocar a culpa na mãe, nos irmãos, no vizinho. Isso, diante de Deus, isso não vai existir. Então, esse entendimento de que o juízo de Deus ele é universal e individual, ele enfatiza a seriedade com como que nós devemos encarar as nossas vidas. Então, não é apenas a coletividade que será julgada, mas cada coração, cada pensamento, cada pessoa, cada atitude. Outro ponto, dentro do versículo. Até as que estão escondidas. Então, para Deus, nenhuma obra, ou palavra, ou pensamento está em oculto. O julgamento é abrangente a todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Deus julgará todas as obras. Todas as obras serão expostas, serão julgadas, até mesmo aquelas que a gente faz escondido. Aquelas que a gente tenta de alguma forma acobertar, a gente tenta abafar, a gente tenta fazer de alguma forma que as pessoas não vejam. Aquilo que a gente assiste no celular, aquilo que você faz longe da sua esposa, aquilo que você faz longe do seu esposo, aquilo que você faz longe da sua família, das pessoas, e você faz escondido. Então, até essas coisas, essas ações ocultas, que ninguém mais viu, todas serão expostas diante de Deus. Então, nós não podemos manter certas áreas da nossa vida achando escondido, né? Achando que Deus não vai ver. É muito tolo da nossa parte. Então, no momento que você estiver sozinho e você for tentado a pecar, ligue para alguém, para aquele seu irmão. Vai orar, vai ouvir um hino, vai meditar na pregação que você ouviu de manhã, à noite. Pensa na reunião de oração. Abra as escrituras, leia. Lute. Se o desejo vier de pecar, clame a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, mesmo que for repetitiva a sua oração, Senhor, me ajuda, Senhor, não me deixa pecar, Senhor, não me deixa olhar, Senhor, não me deixa ver, não deixa falar, não deixa tocar, não deixa agir. Lute. O juízo, ele será abrangente no sentido que nada será ignorado, nada será deixado para fora. Como nós sabemos, Deus, que nem a gente aprendeu com o Léo, é onisciente. Ele conhece não as nossas apenas, né, as nossas ações externas, mas como o nosso coração. As nossas intenções, as nossas motivações que guiaram essas ações. Mais uma vez, o julgamento ele será justo e perfeito, porque Deus ele não se baseia na aparência. Ele vai ali no íntimo do coração. Então, as boas ações realizadas com motivações erradas, elas também serão julgadas. Isso em teologia, é uma obra modalmente má. Que nem foi falado, é uma obra boa, externamente, mas internamente não com a intenção correta, não de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Então, só um exemplo aqui para vocês poderem entender. Vamos supor que um filho quer doar o rim para o pai, que está precisando. E ele vai lá e doa.
é uma obra boa, mas só que é modalmente má. Porque ele não fez, por mais que ele não fez com nenhuma das intenções de querer chamar a glória para ele, mas só que ele não fez para dar glória a Deus. Ele só fez porque era o pai dele. Essas obras também serão julgadas. A justiça divina vai além da aparência. Ele julga o nosso coração. E isso é importante porque muitas das vezes nós, como os humanos, nós olhamos a aparência. Mas Deus, ele conhece o nosso interior. O profundo do nosso interior, de cada pessoa. Então o julgamento de Deus, ele trará plena revelação de toda a nossa vida. O ponto 3, dentro do versículo ainda. Quer sejam boas, quer sejam más. As obras boas mencionadas aqui no juízo não são meramente ações exteriores, mas é o fruto de uma vida transformada em Cristo Jesus. Ou seja, essas boas obras são o resultado de um coração regenerado e vivendo de comunhão com Deus, com o Senhor. Então, da mesma forma, né, as obras más que nós vimos aqui são um reflexo de uma vida de rebelião contra Deus, de um coração que se opõe contra Deus. Então, o julgamento dessas obras não se baseia só no fato do comportamento visível, de fazer essas obras más, de colocar em prática, mas o estado do nosso coração, do coração do ser humano, de rejeitar a Deus, em rejeitar os seus mandamentos, em rejeitar os seus preceitos, a sua autoridade, e não viver em submissão a Ele. Então isso inclui os atos grosseiros de maldade que nós fazemos, ou também aquelas obras aparentemente neutras ou boas, mas que são realizadas com um coração distante de Deus. Então, indo para a consideração e aplicação final. Resumindo, o que Deus ele quer comunicar com a gente aqui em Eclesiastes 12, 13 a 14, e todo o capítulo, claro, é que a vida ela é passageira. Da brevidade da vida. Que a vida não é só isso. E que cada ser humano vai enfrentar o envelhecimento e a morte. Se não envelhecer, vai morrer. Tem uns que morrem um pouco mais cedo. Não chega nem a envelhecer. E o capítulo destaca que viver para Deus é o único propósito verdadeiro, eterno. Que transcende essa vaidade de querer buscar satisfação em coisas mundanas, que é insaciável. Quanto mais quer ainda. Então, ao final de tudo, todos nós estaremos diante de Deus para recebermos a sentença daqueles que creram em Jesus Cristo, a vida eterna, ou o tormento eterno para aqueles que o negaram em vida e acabaram vivendo em seus pecados. Então, esse texto aqui, Deus quer que nós compreendamos que, embora a vida terrena ela seja breve, ela seja frágil, existe uma dimensão espiritual muito maior. E que as nossas escolhas devem ser guiadas olhando para as coisas do alto. Então, essa vida é muito pequena para aquilo que nos espera. Então, o que nós vimos até aqui, né? Então, o dever de temer a Deus, o dever de guardar os seus mandamentos, o dever de estar preparado para o juízo. E de tudo isso daqui, como que isso aplica na nossa vida? Então, aquelas perguntas que nós vimos lá no início. Qual que é o nosso propósito? O que a gente veio fazer aqui? O que acontece depois da morte? Ou etc, etc, etc.
Todas essas perguntas, elas se encontram em Cristo Jesus. Assim como está aqui no nosso boletim. Resume isso tudo perfeitamente. Em João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o propósito da nossa vida, como nós vimos aqui, como o Mateus falou, aqui na terra, é de temer e guardar a Deus. Porém, sob a luz do Evangelho, a gente aprende que a plenitude desse temor está em conhecer e seguir a Jesus Cristo. Pois Ele é a revelação perfeita de Deus. Jesus nos chama a buscar primeiro, que nem o Mateus falou, lá em Mateus 6,33, a buscar o reino dos céus e viver para Ele. É isso que nos traz sentido, significado de vida. Porque o nosso propósito é Ele. É isso que o ser humano precisa entender. Quantas celebridades que a gente vê aí, que são trilhardárias, mas tem esse vazio e não sabe, e faz isso e aquilo. E tem de tudo. Dinheiro, fama, estão nas mais badaladas festas, mas nada disso preenche. Então, o sentido da vida é encontrado em conhecer a Deus. Jesus é esse único caminho que nos leva a isso. Ele nos oferece a vida plena, de fato, em abundância, não baseado em futilidades terrenas, mas uma vida com propósito eterno, reconciliada com Deus. Então, um conselho que a gente pode tirar disso aqui também, para nós que somos jovens, para aqueles que são mais novos também, é de não basear a sua vida em influencers. Não olha para aquela blogueirinha que você vê o Instagram dela e você vê tão fútil as coisas, ou para aquele influencer ali e ele mostra carros, mansões, etc, etc, etc. E os nossos jovens estão olhando para isso. O alvo deles é isso. O objetivo deles é isso, é chegar naquilo. Estão pensando pequeno, a vida é tão pequena, mais uma vez, daquilo que nos aguarda em abundância em Jesus Cristo. No Evangelho nós aprendemos que nós somos criados a refletir a glória de Deus e viver para Ele em comunhão, em glorificá-lo. Então, em Cristo nós somos restaurados a isso. A esse propósito, daquele primeiro Adão, que era para ter acontecido. Ele que nos resgata do pecado, nos permitindo cumprir esse propósito original de glorificar a Deus, de viver para Ele. É Ele que nos capacita. Então, essa certeza de juízo após a morte, que nós vimos aqui em Eclesiastes 12:14, é também respondida no Evangelho. Em Cristo, o juízo não precisa ser um temor para nós. No sentido de ter medo. Porque Ele levou sobre si o nosso pecado. Nos justificou diante de Deus. A ressurreição de Cristo garante a vida eterna e a vitória contra a morte. E nós temos acesso a isso. A morte só se torna um momento, uma transição no qual nós estaremos com Ele por toda a eternidade. O juízo final de Deus, que todos nós estaremos nesse tribunal, implica em não apenas evitar o pecado aqui nessa terra, nos mortificando a nós mesmos, esmurrando a nossa carne, mas em viver uma vida ativa de serviço e amor ao próximo. Sabendo que cada ato de bondade, cada ação, cada momento de santificação tem um valor eterno para Deus.
Porque assim nós estaremos nos vivificando a imagem de Cristo Jesus em nós. Então, se nós olharmos para esse texto que tratamos hoje, nós vamos ver que, viver com Cristo como o centro de nossa vida. Cristo é o centro e a razão da nossa existência. 2, enfrentar a morte com esperança na vida eterna. Nós temos que ter essa consciência de que vivemos aqui em uma vida temporária, passageira. O nosso verdadeiro lar está no reino de Deus, com Ele. Então, isso nos liberta essa ansiedade de buscar essa satisfação incessante aqui no mundo, aqui na terra. Em querer mais e mais e mais e mais. Se eu ganho 8, não está bom 8, eu tenho que ganhar 10. Se eu tenho um carro 1.0, não dá. Tem que ter um carro 1.8 do ano. E trabalha. Nós devemos fazer que nem Paulo falou. Devemos estar com os olhos fixos nas coisas do alto. E não somente isso. Essa esperança também nos dá coragem para enfrentar os nossos sofrimentos e desafios. Porque nós sabemos que a glória futura em Cristo é muito maior do que qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade que a gente tem aqui na Terra. E 3, obediência a Deus em Cristo. Porque Ele nos capacita a ter uma vida de obediência. Não para ganhar a salvação, que nós vimos, que não é por obras, mas como uma resposta de amor pelo que Ele fez por nós. Então, o Evangelho nos ensina a viver como filhos que amam ao Pai. Nos ensina que nós não somos servos que temem o castigo, mas agora em Cristo Jesus, nós não tememos a Deus, não temos medo da condenação, mas nós temos uma reverência grata ao amor demonstrado por Ele na cruz. Então aqui, para finalizar, em Eclesiastes, aponta que a vida, que o vazio da vida sem Deus. Mas se a gente olhar esse livro sob a luz do Evangelho, apontando para Cristo Jesus, em Cristo nos oferece a plenitude da vida. Que Deus os abençoe, meus irmãos.